Olá, muito boa noite. Começa agora mais um Jornal TV Repórter e veja alguns destaques dessa edição. Presidente da Câmara comenta projeto rejeitado na Câmara e saída de Lucas Cariello. Pedido rejeitado de 21,5 milhões de reais do Executivo desagrada o prefeito de Carmo. Música boa, coreografias e animação, café dançante acontece na quadra do bairro Acampamento em Carmo do Rio Claro. Tudo isso a partir de agora no Jornal TV Repórter. O projeto rejeitado na Câmara de Carmo do Rio Claro, enviado pela Prefeitura no valor de 21 milhões de reais, o presidente da Câmara, Antônio Marcos Esteves, conduziu mais uma vez a reunião dos vereadores. Ele acredita que a rejeição desse investimento solicitado pelo prefeito Felipe Cariello irá atrasar o município, uma vez que é preciso investir no futuro da cidade. O vereador pediu para que a Operação Tapa Buracos também fosse realizada no distrito da Vilelândia Três Barras e demais localidades de Carmo do Rio Claro. O presidente também concordou com os demais vereadores a respeito da construção da usina fotovoltaica. O projeto seria de grande valia para a cidade e poderia sanar o valor da conta de luz pago pela Prefeitura à CEMIG atualmente. Antônio Marcos também comentou a saída de Lucas Cariello da Câmara de Vereadores. Para ele, a pluralidade na Câmara perde um grande colega de trabalho e também um ótimo advogado. A cadeira de Lucas Cariello será ocupada pelo suplente Elton Costa. Acompanhe com Paulo Otávio. Como presidente da Câmara, você avaliou o projeto de lei do Executivo, da autoria de Felipe Cariello, como extremamente necessário e inovador para Carmo do Rio Claro. Só que os vereadores dos outros edis, eles disseram que tem que fazer o arroz e o feijão bem feitinho para que antes chegasse nessa era tecnológica. Você acredita que não está sendo feito esse trabalho a ponto de não ter chegado ainda nessa parte tecnológica, nessa hora de investir? Paulo Otávio, população carmelitana, a gente tem que ter o cuidado de, quando a gente tiver no legislativo, tem que estar mais próximo da administração. Quando eu digo mais próximo, não é estar a favor, não. Até o termo situação e oposição, eu acho um termo muito forte. O que o legislativo tem que fazer é ser ponderado. Então, no que o executivo mandar para cá, que seja projetos bons, você tem que se desvestir da política, esquecer que você vai ser futuro candidato e votar o que é bom para a cidade. Eu acho que faltou para a nossa casa, para a casa do Legislativo, nesse momento, foi isso. E se desvestir. Ele teria, os vereadores, no meu entendimento, teria que olhar para a nossa Carmo com mais carinho. Então, essa questão do projeto de lei, ela é sim inovadora para Carmo do Rio Claro e traria muitos benefícios, como o Léo Pereira mesmo disse na passagem dele aqui, a respeito dessa usina fotovoltaica. E, pelo que foi perceptível na reunião, é que, embora o projeto funcione como um todo, essa parte da usina fotovoltaica chamou muita atenção dos edis. E por que ela não foi aceita? Pois é, Paulo Otávio, o que a gente tem percebido e que a gente notou nas falas do empresário, o Léo, né, é um investimento. Então, deixa de ser endividamento, torna-se um investimento. Só para você ter uma ideia, se a gente pegar projetos, por exemplo, da Favela do Rio, a Rocinha, lá existe uma cooperativa onde eles montaram uma usina fotovoltaica e os créditos que a cooperativa, que a usina vai somando, são devolvidas em forma de benefício social para a população. Então, o cidadão lá na Rocinha hoje, ele pega uma conta de R$100, vai até a cooperativa e tem desconto de 20% na conta dele. Olha o que o Carmo deixou de ganhar. Sendo que o próprio empresário Léo nos garante que as 25 usinas que ele tem, numa projeção de 4 anos para serem pagas o investimento, já estão sendo pagas antes. Ou seja, é totalmente viável. Fácil operação, né? A manutenção é mínima, né? Precisa de limpeza nas placas a cada 3 meses, dependendo do local que ela esteja instalada, dependendo do local, nem precisa disso. Enfim, esse investimento que a Câmara hoje deixou de aprovar, realmente é lamentável, né? A população mais carente
está deixando de, lá na frente, conquistar o desconto social na sua conta de energia. E no final da reunião também, um momento muito inesperado por todos, foi a saída, né, de Lucas Cariello, vereador. Como o presidente da casa, da mesa, qual o sentimento que fica? Pois o sentimento assim de tristeza, que tendo em vista que eu já fui abordado em outras ocasiões, que uma coisa que a gente tem que prezar muito no Legislativo são 9 cadeiras, né? Então, esse pluralismo é muito importante. E o Lucas, como advogado, uma pessoa muito centrada, faz muita falta aqui no plenário. A gente sabe que o suplente dele está à altura, né? O Elton Costa vem para somar, né? Mas eu acho que aqui nessa casa, ninguém precisa saber de tudo, mas tem que saber um pouco de tudo, né? E a representatividade da Câmara é justamente nesse pluralismo. E é importante demais a gente ter o morador da zona rural, como eu, como o João dos Reis. A gente tem o Zé Joaquim, que visita toda a zona rural e é veterinário. O Carlinho, o Christian, né, servidores públicos, como o Wilber. Enfim, a Lili, que tem esse contato com o pessoal. A Najara também tem esse contato. Então, assim, a Câmara hoje perde, porque além do vereador, a gente está perdendo um advogado, mais um advogado, que nos auxilia muito aqui na Câmara, né? Na medida de tirar dúvidas, não em plenário, mas em off, né? Quantos vereadores que já veio sentar com o Lucas, tirar opinião com ele com relação a algum ou outro projeto, com relação à legislação, a leis, ele, por ser advogado, ele tem essa facilidade de poder interpretar e conhece muito bem todas as leis. Daqui a pouco também a palavra da vereadora Najara Ávila e o Wilber Vital Moura. E ainda hoje no Jornal TV Repórter, o que fala e o que diz aí, o que disse o prefeito Felipe Cariello presente nesta reunião. Um pequeno intervalo, já voltamos aqui no Jornal TV Repórter. Chegou agora, em Carmo do Rio Claro, o Novo Lago Supermercado. Um supermercado moderno, amplo e com muito mais opções de compra. No Novo Lago você tem economia de verdade, produtos de mercearia, açougue, hortifruti, padaria e também uma confeitaria e restaurante que vão te surpreender. Venha conhecer e comprar no Novo Lago Supermercados. Avenida José Evaristo Santana, 505, Centro. Materialize seus sonhos. Na hora de construir ou reformar, passe primeiro na Sinteprol. Materiais para a construção da base ao acabamento. Lá você encontra pisos, porcelanatos, louças, lustres, decoração e muito mais. Na Sinteprol você também encontra um espaço dedicado com mais de 2.000 cores de tintas para você escolher a sua cor preferida. Venha conhecer de perto. Loja Sinteprol, materiais para construção em Carmo do Rio Claro. Só eu que tenho que cuidar da empresa e do meu filho ao mesmo tempo? Só eu que recebo cara de surpresa quando descobrem que eu sou a dona? Só eu que, quando tô numa reunião de negócios, pensam que eu tô num encontro? Não é só você. Conheça o Sebrae Delas, um programa que une a força das empreendedoras e ajuda no desenvolvimento de negócios. Sebrae Delas. Uma carioca na roça, o melhor da culinária de Carmo do Rio Claro e região. Pratos saborosos e bem preparados para você. Segunda e quarta-feira, às 19h30. Nós, cafeicultores, enfrentamos muitos desafios no último ano. Todos superados pela família Coxo Pé, com muito empenho e união. Neste ano, em que a cooperativa está celebrando 90 anos de cooperativismo regional, distribuiremos aos nossos cooperados mais de 120 milhões, referentes às sobras obtidas no ano de 2021. E tudo isso é possível porque você, cooperado,
é o principal responsável pelas nossas conquistas. Uma parceria alicerçada em confiança, que gera frutos e resultados. Comemoramos, junto com vocês, mais um balanço sólido e de muito sucesso. À família Coxa Pé, o nosso muito obrigado. Fala na Cara, para quem não tem medo da verdade. Programa Fala na Cara, muito além do que você conhece sobre alguém. Se for falar, então fala na cara. Toda terça e quinta, às 19h30. A vereadora Najara Ávila se opôs aos projetos de lei apresentados durante a última reunião da Câmara. Najara foi contrária ao empréstimo de 21,5 milhões de reais para serem investidos em compras para o município. Abre aspas, vamos fazer o arroz com feijão bem feito, o essencial que as outras coisas com mais tempo vamos conquistando, fecha aspas, disse a vereadora Najara Ávila. Acompanhe aí. Najara, na reunião da Câmara de hoje, esse projeto de lei foi votado, de autoria do Executivo, a respeito do financiamento de mais de 21 milhões de reais para obras e serviços em Carmo do Rio Claro. E você foi uma vereadora que se opôs, votou contra. O porquê do seu voto? Eu acho que o município ele tem muitas outras coisas como prioridade, mas em relação ao que foi citado no projeto, praticamente quase tudo eu sou favorável. Tirando aí os carros elétricos, que eu acho que não é o momento. Porém, é um montante, é muito dinheiro, um financiamento muito alto. E hoje nós vivemos num momento muito incerto. Hoje, se você for parar a China, para pensar, China já foi fechada. Então, imagina, um financiamento, você tem 2 anos de carência e mais 5 anos para pagar. E sem nenhuma certeza que tudo isso irá ser colocado em prática, eu acho que é colocar em risco o dinheiro do município, o dinheiro do cidadão. Então, acho que sim, a gente deve sim avançar, mas com calma e com cautela. Que seja feita 3 ou talvez 4 usinas, que a gente, através da economia, que a gente possa investir em outros, e assim sucessivamente, igual os ônibus. Já foi anunciado no começo do ano que foi comprado 6 ônibus, que até então vai chegar o mês que vem, pelo menos é o que foi falado. Então, 6 ônibus, já é uma coisa interessante. Com a economia desses 6 ônibus, vamos comprar mais uns outros. Então, fazer a transição com calma. Então, o meu posicionamento foi nesse sentido. Eu acho que sim, Carmo do Rio Claro merece o melhor e nós não estamos contra Carmo do Rio Claro. A densa reunião da Câmara Municipal teve a participação da população da Zona Rural, servidores públicos, do prefeito Felipe Cariello e também outros carmelitanos. Durante a passagem da reunião, diferentes projetos foram votados, sendo o principal da noite o empréstimo de 21,5 milhões de reais. Portanto, para o vereador Wilber Pitol Moura, é desnecessário e inviável o empréstimo de alto valor com a Caixa Econômica Federal. Em sua fala, o vereador salientou que a população tem medo de que o empréstimo possa deixar a cidade endividada. Além disso, Wilber pontuou haver dinheiro o suficiente nos cofres do município para dar início a esse projeto de lei, pelo menos com a aquisição dos carros elétricos. Veja aí. Wilber, na reunião da Câmara dessa segunda-feira foi votado o projeto de lei de autoria do Executivo, do prefeito Felipe Cariello, a respeito desse investimento e repasse de 21,5 milhões de reais para diversos setores da cidade, de acordo com o prefeito. Mas, na verdade, esse é o terceiro encontro de vocês para debater do mesmo assunto. Por que essa prolongada, essa demora, essa reunião tão densa? Primeiro o projeto, ele pede autorização para financiamento de 21 milhões de reais pelo município. E quando o projeto chegou, ele faltava muitas informações. Falta os projetos, a gente não sabia exatas taxas de juros, então houve a necessidade de aprofundamento maior em relação ao tema. E na reunião de hoje me posicionei contra o projeto, deixando bem claro, várias ações propostas no projeto são muito bem-vindas ao município, mas hoje provei aqui, através de um vídeo da prestações de contas do município, referente até dezembro do ano passado, o município tem em torno de 15 milhões de reais não vinculados para investir em qualquer área. Então eu sou contra o financiamento, a gente pagar juros
para fazer política pública. Com os recursos que tem hoje em conta, com uma boa gestão, o município consegue, por exemplo, trocar as lâmpadas de LED no município, ou de forma gradativa, ou forma total, e com a economia que essas lâmpadas trazem, o município tem uma disponibilidade financeira para outras políticas públicas. Então, reforçar, sou contra o financiamento, as parcelas, futuramente, se o município não pagasse, iria bloquear o FPM do município, e se a gente pega um governo estadual, um governo federal, que futuramente, por alguma crise, deixe de repassar, como já aconteceu em casos anteriores, os recursos de FPM para o município, iria comprometer muito as questões de políticas públicas básicas aqui no município. Embora você se opôs a isso, a questão da usina fotovoltaica foi amplamente aceita e debatida aqui dentro. Por que ela também você negou? Então, a política tem, houve até pessoas aqui, empresários falando sobre ela, e o projeto veio num montante muito grande e houve muita desconfiança. O próprio cidadão falou, nossa, são 21 milhões. Então a gente acha que até a gente conversar na Câmara aqui, haver uma discussão com a população específico sobre questões fotovoltaicas, com simulação do financiamento para esse fim, e se lá na frente a gente conseguir um financiamento onde a parcela para pagar a energia fotovoltaica não supere o que é investido hoje, que é gasto hoje no município, com fatura da CEMIG, com as contas de energia, eu acho que a própria população vai ajudar a decidir. A gente abrir uma audiência pública, a população ter o conhecimento específico de fotovoltaica e que a gente possa, se possível, a gente volta a deliberar no futuro próximo aí. Daqui a pouco a palavra do prefeito Felipe Cardoso Cariello sobre essa reprovação. E no próximo bloco, uma reportagem muito bacana sobre o café dançante da melhor idade. Aguarde aí. Se você procura economia de verdade, bons preços e atendimento de primeira, o Supermercado Irmãos Lima Rede Smart é o lugar certo para você fazer suas compras. Lá você encontra uma variedade em produtos de mercearia, açougue, hortifruti, padaria e estacionamento próprio para sua maior comodidade. Todo dia tem promoção. Terça verde, quarta do pão, quinta filé, sexta maluca e sábado feira. Promoção relâmpago todos os dias. Supermercados Lima. Uma Carioca na Roça, o melhor da culinária de Carmo do Rio Claro e região. Pratos saborosos e bem preparados para você. Segunda e quarta-feira, às 19h30. Materialize seus sonhos. Na hora de construir ou reformar, passe primeiro na Sinteprol. Materiais para construção da base ao acabamento. Lá você encontra pisos, porcelanatos, louças, lustres, decoração e muito mais. Na Sinteprol você também encontra um espaço dedicado com mais de 2.000 cores de tintas para você escolher a sua cor preferida. Venha conhecer de perto. Loja Sinteprol, materiais para construção em Carmo do Rio Claro. Só eu que tenho que cuidar da empresa e do meu filho ao mesmo tempo? Só eu que recebo cara de surpresa quando descobrem que eu sou a dona? Só eu que quando tô numa reunião de negócios pensam que eu tô num encontro? Não é só você. Conheça o Sebrae Delas, um programa que une a força das empreendedoras e ajuda no desenvolvimento de negócios. Sebrae Delas. Se você procura economia de verdade, bons preços e atendimento de primeira, o Supermercado Irmãos Lima Rede Smart é o lugar certo para você fazer suas compras. Lá você encontra uma variedade em produtos de mercearia, açougue, hortifruti, padaria e estacionamento próprio para sua maior comodidade. Todo dia tem promoção. Terça verde, quarta do pão, quinta filé, sexta maluca e sábado feira. Promoção relâmpago todos os dias. Supermercados Lima. Fala na Cara, para quem não tem medo da verdade. Programa Fala na Cara, muito além do que você conhece sobre alguém. Se for falar, então fala na cara. Toda terça e quinta, às 19h30. O projeto muito bacana do professor Geraldo Júnior, que está percorrendo os bairros da cidade, denominado Café Dançante da Melhor Idade, aconteceu hoje no bairro Acampamento e o nosso amigo PO, Paulo Otávio, foi conferir. Veja a reportagem.
Acontece na manhã desta terça-feira, dia 10 de maio, o Café Dançante da Melhor Idade, promovido pela Prefeitura de Carmo do Rio Claro, em uma parceria com o educador físico Geraldo. As mulheres já estão aqui no aquecimento, são várias músicas que são dançadas e coreografadas pelo instrutor físico Geraldo por elas. E depois, para aproveitar, ainda tem um super café muito bem elaborado e trago por cada uma das integrantes do projeto. A animação das envolvidas no projeto foi tão contagiante que até eu entrei na dança. Marlene, há quanto tempo você faz parte desse projeto? Desde quando começou. É um projeto muito bom, está influindo bastante para a gente, principalmente nossa saúde. Não é nem questão estética, é saúde. E hoje, além de dançar bastante, tem esse café maravilhoso elaborado por vocês, mulheres que fazem parte desse projeto. E além disso, de desenvolver essa parte de saúde, também você faz novos contatos, novas amizades. Isso é muito enriquecedor, não é? Sim, né? Igual eu falo, né? Eu sou muito nova aqui no Carmo, né? Fazer 2 anos, então aqui eu quero buscar mais novas amizades, né? Não conhecemos ninguém, então isso aqui está sendo bom pra gente. Fazemos novas amizades, conversamos, trocamos ideias, né? Isso é muito bom, está influenciando muito pra gente. E você chegou através do projeto como? Como você conheceu? Então, porque aqui já tinha um outro rapaz, né? Aí começou a vir esse daí, a gente ficou mais animado, né? Porque música, dança, coisa que a gente precisa, né? Ser mais feliz na vida, né? Ser uma pessoa mais feliz, ser mais saudável, né? E pretende parar? Nunca. Não, parar não. Somente se um dia não der poder vir, aí não venho, né? Mas de momento não. Geraldo, hoje, esse evento do Café Dançante, mas é uma proposta, na verdade, que você já desenvolve durante um tempo aqui em Carmo do Rio Claro com as mulheres da melhor idade. Como deu início esse projeto? Olá, Paulo. Primeiramente, muito obrigado por ter vindo, um privilégio em ter você aqui nessa turma do acampamento. Esse projeto já vem de gestão anterior, né? Ele foi pausado devido à pandemia e esse ano nós retomamos a partir da Secretaria de Saúde, né? E nós implantamos novamente o projeto, agora mais estruturado, com mais equipamento, com mais pessoas. E nós estamos tentando aos poucos retomar a saúde da população carmelitana, que sem dúvida nenhuma a pandemia afetou, assim como no Brasil inteiro. E graças a Deus está dando certo. Hoje foi especialmente um evento do Dia das Mães, que nós fizemos aqui no acampamento, também com o intuito de atrair mais pessoas para que elas pudessem participar da nossa aula. Esse trabalho, ele é feito de bairro em bairro do município ou ele é unificado? Vai as mulheres que acharem que devem ir, que querem ir, independente do bairro ou da idade? Na verdade, esse projeto hoje, ele existe aqui no bairro do acampamento, às terças e quintas pela manhã, e na Praça de Esportes, às terças e quintas à noite. Por enquanto, nós estamos abordando esses 2 bairros que eram os bairros que tinham mais adeptos no projeto anterior. E não significa dizer que a gente não possa expandir para outros bairros. Mas, independente do bairro que você mora, você pode vir aqui no acampamento, pode ir na Praça de Esportes à noite, não tem problema nenhum, será muito bem-vindo. Cerca de quantas mulheres fazem parte do projeto hoje em dia? Na verdade, hoje, se a gente somar todas as pessoas que participam dos três horários de aula, somam pelo menos aí 150 pessoas. E os interessados que querem fazer parte desse momento dançante maravilhoso, o que elas devem fazer? Devem chegar até a quadra, te procurar em outro setor? Pode me procurar através do WhatsApp, que aí acho que nos banners de todos os eventos tem um WhatsApp, fala comigo no meu privado que eu respondo, ou pode chegar diretamente no local da aula, que é aqui terça e quinta de manhã às 8h30 da manhã e na Praça de Esportes, terças e quintas às 18 horas com aulas de ginástica e às 19 horas as aulas de dança. Pode chegar lá também que eu vou atender com o mesmo prazer. Paulo Otávio para o portal Onda Sul. Muito bacana. A reprovação da verba de 21 milhões é assunto do próximo bloco com o prefeito Felipe Cardoso Cariello. Aguarde aí. Materialize seus sonhos. Na hora de construir ou reformar, passe primeiro na Sinteprol. Materiais para construção da base ao acabamento. Lá você encontra pisos, porcelanatos, louças, lustres, decoração e muito mais. Na Sinteprol você também encontra um espaço dedicado com mais de 2.000 cores de tintas para você escolher a sua cor preferida. Venha conhecer de perto. Loja Sinteprol, materiais para construção em Carmo do Rio Claro.
Fala na Cara, para quem não tem medo da verdade. Programa Fala na Cara, muito além do que você conhece sobre alguém. Se for falar, então fala na cara. Toda terça e quinta, às 19h30. Chegou agora, em Carmo do Rio Claro, o novo Lago Supermercado. Um supermercado moderno, amplo e com muito mais opções de compra. No novo Lago você tem economia de verdade, produtos de mercearia, açougue, hortifruti, padaria e também uma confeitaria e restaurante que vão te surpreender. Venha conhecer e comprar no novo Lago Supermercados. Avenida José Evaristo Santana, 505, Centro. Academia Personal Training, cuidando da sua saúde e do seu bem-estar. Musculação e condicionamento físico com os melhores profissionais para lhe atender. Academia Personal Training, o diferencial em academia. Rua Monsenhor Faria, 11 Cascalho. Uma Carioca na Roça, o melhor da culinária de Carmo do Rio Claro e região. Pratos saborosos e bem preparados para você. Segunda e quarta-feira, às 19h30. A reprovação dos projetos do Executivo sobre a verba de 21 milhões desagradou o prefeito Felipe Cariello. Os projetos chegaram a ser votados também separadamente, mas todos foram recusados. Os vereadores acreditam que esse investimento pode gerar uma crise financeira para os cofres públicos. Acompanhe. Felipe, hoje na reunião da Câmara foi feita a votação a respeito do projeto de lei que você e o parte do Executivo enviaram para cá, que constava esse repasse de mais de 21 milhões de reais para serem investidos na cidade de Carmo do Rio Claro. E esse processo foi muito debatido aqui dentro, esse projeto de lei ele foi muito debatido e no final ele foi anulado. Você acredita que foi algo que vem através de intriga da oposição ou outros fatores, como foi citado ali, muito essa parte de oposição e posicionamentos contraditórios que culminaram nisso? Primeiro lamentar, né? A gente teve um projeto que foi elogiado por praticamente 100%, aliás, 100% dos prefeitos que estavam na reunião da MEG, né? E nós estávamos em maioria, somos 22 municípios. Elogiaram que esse projeto é um projeto de vanguarda, que ele traz tecnologia e inovação de uma forma inteligente. É uma operação de crédito, um empréstimo, que vai gerar um custo, empréstimo de 21 milhões e ficaria em 35, mas a economia que ele ia trazer, além do conforto, né, para os pacientes carmelitanos, para os estudantes carmelitanos, para os servidores que operam esses veículos, ele também traria uma economia de 50 milhões de reais em 7 anos. Então, em 7 anos, no período de pagamento, nós iríamos ter uma economia de 50 e pagaríamos 35. Essa é a forma inteligente de você usar o crédito. Eu gostaria de ter pego a administração pública com essa operação. A operação de crédito da qual eu peguei, que eu estou pagando, que Carmo do Rio Claro está pagando, que eu peguei da gestão passada, com o BDMG, é uma operação que a gente paga, mas que não diminuiu nenhuma despesa do município. Todas essas que a gente mandou aqui são investimentos que diminuiriam despesas. A energia fotovoltaica, ela gera uma economia na conta de energia da prefeitura, que é mais de 150 mil reais, e talvez a votação que talvez tenha mais doído tenha sido essa da fotovoltaica, para você repara, ela geraria 350 mil reais em eletricidade todos os meses, o município gasta algo em torno de 150 e nós teríamos um saldo de 200 mil reais para poder ofertar para famílias de baixa renda. Por quê? Porque a gente já fez um projeto prevendo no futuro o aumento de demanda energética que a prefeitura vai ter ao longo dos anos. Enquanto não chega esse aumento, a gente não constrói as outras unidades, tem vários loteamentos no Carmo afora sendo agora construídos, né? Então vai ter uma demanda de energia maior lá na frente. E a gente já previu isso no projeto. Enquanto a prefeitura não gasta tudo isso, a gente passaria para as famílias de baixa renda, nós teríamos 1.000 famílias beneficiadas. Você que está nos acompanhando, você que conversa com qualquer pessoa que hoje é atendida
pelo Bolsa Família, que tem atendimento de cesta básica pelo município, que recebe um remédio, recebe uma fralda. Todas as pessoas que estão cadastradas no CAD único de assistência social do governo federal, que receberam aquele auxílio, né, de R$600 e depois foram várias parcelas, todas elas que receberam lá atrás, essas pessoas, elas teriam uma redução na conta de energia, todas elas. A gente conseguiria abraçar todos com esse projeto. Infelizmente foi rejeitado. Em 7 anos, nós teríamos R$36 milhões em energia, custando 21 milhões. É um dos itens do projeto. E todos. Carro elétrico não é para passear, é para transportar paciente. A gente tem carro muito velho que está transportando os nossos pacientes. A gente ia ter carros novos com economia de combustível. Nós teríamos veículos zero para transportar os nossos alunos. Hoje nós transportamos parte deles em veículos velhos. Qual que é a maior reclamação hoje em dia da população? Infraestrutura, buraco na rua. Pois a gente estava mandando um projeto para financiar uma usina de asfalto, que está no nosso plano de governo e que o povo contratou. O povo votou no nosso plano de governo. E está lá no nosso plano de governo a usina de asfalto. Simplesmente a gente fica sem entender esse resultado. Acredito que foi falado aqui, porque a prefeitura tem dinheiro em conta. O que nós temos hoje em conta não dá para fazer tudo que é necessário. Reformar todas as escolas, reformar todas as praças, reformar os PSFs, construir novos PSFs, fazer investimentos importantes, inclusive na infraestrutura de asfalto. O que tem em conta hoje não faz tudo isso. Se a gente tirar esse dinheiro para fazer esses outros projetos que se pagariam ao longo do tempo, nós descapitalizaríamos o município, os cofres da prefeitura, e a gente não conseguiria atender a população. Então, não dá para entender. A gente pegou uma operação de crédito que ela se paga, eu vou parcelar a dívida, mas o retorno, porque são parcelas decrescentes, inclusive, a nossa gestão pagaria a maior parte, então eu economizo e eu pago o financiamento. É isso que todo empresário faz. E só é grande quem faz dessa forma. Lá atrás eu fui contra o financiamento, porque o financiamento ele não estava gerando despesa. Não estava diminuindo despesa esse financiamento, por isso que a gente foi contra lá atrás. Além disso, estava se gastando um dinheirão com cargos de confiança. Hoje nós temos a gestão que tem menos cargos de confiança da nossa história proporcionalmente. Então, lamento, respeito, é democracia, mas é lamentar. O Carmo deu um passo para trás hoje. E os vereadores, eles vão na contramão do que você acabou de dizer pra gente aqui. Porque, embora você diga que isso, na verdade, vai gerar uma questão de lucro futuramente para a Carmo do Rio Claro, eles acreditam que isso vai gerar um endividamento. Por que você acha que eles têm essa ideia? Alguns ali talvez podem não ter entendido da forma correta. E eu acho que a maioria ali, teve muita gente que fez uma pressão para poder rejeitar. A galera que quer um município da mesma forma que estava antes, tem um grupo de pessoas, pequeno grupo de pessoas, que torce para a cidade não dar certo. Por quê? Porque esse grupo de pessoas só conseguirá voltar no poder, só vai conseguir ter cabide de emprego novamente, só vai conseguir desfrutar do poder se a gente sair. Porque com a gente é sério. A gente cortou roubalheira, a gente cortou desperdício, a gente cortou uma série de farras que tinha, a gente diminuiu os cargos de confiança, e isso incomodou muita gente. E essa galera pressiona os vereadores para não aprovar esse tipo de projeto. Por quê? Porque se esse tipo de projeto for aprovado e o Carmo evoluir, a população vai entender que a gente está no caminho certo e vai continuar acreditando na gente como acreditaram. E eu tenho certeza que vão continuar acreditando. Mas a gente lamenta, respeita a opinião dos vereadores, obviamente, mas a gente lamenta que um projeto que vai trazer economia não tenha sido aprovado. E esse projeto de lei, ele vai de encontro também ao seu plano de governo. Com certeza. Ele tem sido negado. Quais os próximos passos da sua gestão? Vamos tentar fazer o possível para economizar ainda mais, como a gente já tem feito, reduzir, fazer uma gestão cada vez mais enxuta para a gente tentar executar a maior parte do nosso plano de governo. Infelizmente, a dona Sônia lá do Jardim Nossa Senhora de Lourdes, aliás, Jardim Nossa Senhora Aparecida, dona Sônia lá do Jardim Nossa Senhora Aparecida da Jacuba, ela vai ficar mais um tempo com a rua dela com a luz ruim, né? Era um sonho dela ter a rua iluminada igual a do lado, que a gente iluminou para poder dar de exemplo, né? E eu fiquei aqui muito triste, me doeu o coração de ver uma senhora lá da Vargem dos Pinheiros sair chorando porque o seu filho vai continuar sendo transportado no ônibus velho. Infelizmente é da política. É por isso que tem tanta gente que não gosta de política. Muito bem, ficamos por aqui. Mais informações, acesse portaldasul.com.br. Grande abraço. Paulo Otávio vem na sequência com Fala na Cara e
a entrevista com o Bruninho Valeriano. Grande abraço, ótima noite e até o nosso próximo encontro. TV Onda Sul. Você e sua cidade estão aqui. Fala na Cara. Oferecimento Lojas Edmil. Presente com você em todos os momentos. Olá, gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Fala na Cara. Eu sou Paulo Otávio e recebo aqui diariamente pessoas muito especiais que ajudam a escrever a história de Kerma do Rio Claro. Esse provavelmente você já conhece e conhece muito bem. Carmelitano, 33 anos de idade, formado em música, pequeno no tamanho, como todo mundo brinca com ele, mas grande, enorme, gigantesco no talento. Recebam hoje Bruninho. Muito bem-vindo, Bruninho. Um prazer ter você aqui no nosso programa hoje. Como é que você tá, Paulo Otávio? Joia? Eu tô maravilhosamente bem, feliz de dividir esse nosso espaço com você, viu? Eu te agradeço aí a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui com vocês, aí de casa. É um prazer para mim estar participando com vocês. Bom, e pra gente compreender um pouco a sua história, né, a gente precisa voltar no passado para entender o hoje. A gente sabe que você é uma pessoa muito assim, ligada em tudo, em a todo mundo, muito conhecida. Como que você lida com toda essa fama que você tem aqui na nossa cidade e também na nossa região? Porque você é uma pessoa muito receptiva, você sempre foi assim? Paulo Otávio, é o seguinte, desde das apresentações na escola, quando a gente fazia apresentações de trabalhos, eu sempre liguei minhas coisas com a música. Tentei fazer assim, porque música a gente vê que em todo lugar é muito bem recebida. E para mim não foi diferente. Eu tentava puxar isso sempre pro lado da música. E não foi diferente até para a questão de profissionalizar e estudar. Busquei o trabalho de professor de música, fui para Belo Horizonte, me formei em música. Atualmente estou atualizando aí os conhecimentos, fazendo pós-graduações, estudando mais que nunca. O conhecimento nunca ocupa espaço, né? Sempre é bom a gente aumentar conhecimento. E por que não repassar esse conhecimento? Trabalho hoje em dia com crianças, adolescentes, adultos e até o pessoal da terceira idade. Sempre fui muito receptivo e gosto aí de estar repassando os ensinamentos que eu adquiri ao longo dessa estrada aí de 33 anos. Você falou uma coisa sobre estudo que eu acho que é engraçado e interessante a gente falar, que você é formado em música, mas não estuda só música. Você também estuda na Universidade do Estado de Minas Gerais, a UENG, Paulo Passos, o curso de Engenharia Civil, se eu não estiver enganado? Produção. Produção. Exato. Como que é essa vida dupla de fazer engenharia de produção, ao mesmo tempo ser formado em música? Como que é isso? É uma história bacana, P.O., pelo seguinte, eu entrei na engenharia pela música. Eu já tenho um trabalho com eles lá, a gente trabalha a bateria universitária, que participa de desafios com outras universidades, estaduais, particulares, até federal. E aí, para competir, colocaram a exigência de ser vinculado à instituição. Como professor ainda não consegui estar dando aula na universidade, corri, fiz a prova, o Enem, né, mais conhecido como Enem. Entrei, passei no edital lá, graças a Deus a nota ainda foi boa, consegui passar. Você deve ter, às vezes, até confundido por isso. Porque eu passei realmente em civil. Olha. Só que eu optei pela produção, pela questão da grade de horário, para conciliar os trabalhos de aula de música nas escolas que eu já estava lecionando, né? No ano de 2020, foi no comecinho, foi junto com a pandemia. Eu brinco que eu acho que eu trouxe um pouquinho da pandemia. Matriculei na sexta, na quarta... Já deu pandemia. Na quarta deu pandemia. Eu não tive um dia de aula presencial. Meu Deus. Então você que quiser culpar alguém aí da pandemia, provavelmente ele que o Bruninho é o responsável, gente. Eu acho que eu fui a zica aí da pandemia. Meu Deus. E aí, com essa exigência de ser vinculado à instituição, P.O., eu falei assim, não, agora então eu vou ser aluno, escolhi uma das engenharias, porque eu sou mestre da bateria venenosa, é o nome que a bateria leva, bateria venenosa, das engenharias da UENG, Paulo Passos.
E aí, nessa jogada aí, eu concilio o trabalho de dar aula de música para eles também, lá, a gente vai até retornar essa semana os trabalhos, e o trabalho nas prefeituras, nas escolas aí das cidades da região. Ou seja, a engenharia veio por conta da música também, ou seja, o carro-chefe ainda é a engenharia. Quem sabe lá na frente, para continuar estudando, a gente não junta música e engenharia e estuda aí a engenharia da música, Olha, estúdio, interessante. uma coisa bacana que eu sei que tem por aí já. Olha, é um trabalho até de TCC, né? Que você pode pensar em fazer alguma coisa parecida com isso. Mas então a tua vida é essa. Enquanto você não está trabalhando, está estudando e hoje em dia estuda trabalhando também, né? Estuda trabalhando e tem a questão ainda da questão das apresentações, shows que a gente acaba fazendo aí, animação de festa, sempre pro lado aí da questão da arte aí, seja com música, um pouquinho de teatro, stand-up, algumas coisinhas que a gente faz aí, mas sempre ligado na questão da arte. E como que a música começou na sua vida? Desde os 7 anos, assim, nessas apresentações, igual eu citei com a questão de trabalhos, apresentações na escola, aqui em Carmo eu estudei para quem é de Carmo, né? Estudei na escola Anchieta e no colégio. Sempre tinha apresentação, orador da turma, desde falava prézinho na época, né, o pré-escolar. Fui orador, já tinha facilidade com questão da leitura. Não sou muito adepto da leitura, mas... mas lê pra falar que lê. Lê, mas quando precisa ler. E aí, já desde os 7 anos, comecei essas apresentações e com 14 anos, já trabalhando, já com o meu primeiro registro lá bonitinho, em carteira, trabalhava no supermercado, mas conseguia conciliar com os showzinhos, em barzinho, restaurante, naquela época lá já tinha, tocava violão e fazia apresentações já profissionalmente falando. Eu digo que eu considero desde os 14 anos fazendo apresentação nos barzinhos da cidade aí. E você começou a estudar violão, alguma outra coisa, antes de fazer a faculdade de música, que te levou a ter esse interesse por profissionalizar ainda mais essa parte da sua vida? Ou foi tudo pelo rumo até você conseguir fazer a faculdade? É uma pergunta bastante interessante, que eu uso até nas minhas aulas de música como incentivo. Porque assim, eram outros tempos, a gente não tinha facilidade, não tinha tanta oportunidade de fazer uma aula de música. E aí eu descobri um professor na Rua Nova, e era assim, era um valor bem simbólico, assim, só que eu não tinha condição, porque nessa época eu ainda não trabalhava. Aí eu vendia picolé, foi pouquinho tempo, eu vendia picolé, sorvete, umas coisinhas que a gente trabalhava, fruta na rua, para fazer essas aulas, para pagar. Só que aí eu consegui o trabalho no supermercado, e aí não conciliava a questão de estudar, já estava no colégio, né, no Monsenhor Mário, não conseguia conciliar essas aulas, por mais que seja uma vez na semana. Comecei a estudar, a tirar música na fitinha cassete lá, voltar a aprender os solinhos das músicas, e falava que já tinha dupla, mas tudo assim, aí eu considero que teve essa iniciação, mas foi mais autodidata. Já cheguei com uma gama de conhecimento aí, de ver, tinha facilidade com música, a gente fala tirar música. Eu ouvia a música, tirava ela no pandeiro, no cavaquinho, no violão, e ensinava meus irmãos no começo. Hoje em dia nem preciso, os meninos mesmo já são independentes. A gente tem uns projetos nossos, tanto do sertanejo como do pagodinho lá, do sambanejo que a gente fala, e já são independentes nessa parte. Mas nesse começo eu tive essa iniciação aí, foram poucos meses, para te falar a verdade. Mas aí, e era por aula que a gente pagava, não pagava por mês, porque às vezes não dava para juntar aquele dinheirinho assim. Era simbólico, gente, eu falo que é simbólico. Por isso que eu falo para os meninos, alunos meus, dá um valor, vocês estão tendo aula de graça, não falta. Hoje vocês têm muita oportunidade. A gente vê hoje aí, aula disso, aula daquilo, aula de circo, aula de várias, de artesanato, vamos falar em outra área, mas que tem várias oportunidades e a gente não tinha. Por isso que eu faço muito projeto, tentando a questão social e também cultural, tudo englobado nesses meus projetos que eu tenho aí ao longo das escolas e entidades que eu trabalho. Até mesmo nas questões particulares ou privadas, por conta minha mesmo que eu trabalho. E a gente estava comentando a respeito, até em off, antes de entrar aqui ao vivo hoje no nosso programa Fala na Cara, que é a respeito mesmo dessas oportunidades e desses projetos. Que você é uma pessoa que é muito ligada à questão de estudo, já deu para perceber, e também que entende muito de música, até uma questão autodidata, que já vou te perguntar se você acha que isso é um dom. Mas aqui na nossa cidade, esse ano de 2022, você ainda não teve início a nenhum projeto que você começou e chegou a enviar para a questão da administração municipal. Você acredita por quê?
O que você acha que tem acontecido para você não ter conseguido ainda começar? Acredito que na questão assim, de organização deles, a gente sabe que tem muita coisa a ser feita na cidade, em vários setores, seja em obras, saúde. Essa parte a gente pode estar citando que entra na educação e na cultura. Pode ser que seja planejamento, porque aí, falando em questão atual, tá no meio de uma gestão, pegou coisa para fazer já encaminhado, tem coisa que pode ser reiniciada, igual eu já trabalhei em outros anos aí com a fanfarra e a musicalização nas escolas municipais. Hoje em dia fica até melhor porque tem mais 2 escolas que na época não tinham, que foram municipalizadas. Dá para fazer um trabalho bacana e eu falo, P.O., que é desde criança que a gente instiga isso. Plantando essa sementinha, dali a pouco ela quer aprender a tocar um instrumento, tenho certeza que não vai ser 100% total que vai querer levar para o lado da música, a gente nem pode, da arte, né? Que a gente nem pode, a gente vai ter mesmo lá o policial, o advogado, o político, o apresentador, várias profissões, o médico, o enfermeiro, enfim. Só que, por que não despertar os que vai estar ali pelo lado cultural? Porque às vezes a gente ensaia uma música ali, tem aqueles que gostam, tem a desenvoltura, e gostam de falar, gostam de apresentar, vai virar um orador, um apresentador, igual a gente assim, a gente já vem por esses projetos. Tem uma bagagem, né? A vivência que a gente teve na escola, creio eu, que com você foi do mesmo jeito. Há uma dança que tem que apresentar numa hora cívica, ou apresentação que tem lá no Dia dos Pais, Dia das Mães, nas datas comemorativas, isso incentiva. E aí, voltando na sua pergunta, eu acho que, tipo assim, não sei se foi tempo ou falta de organização para pensar nisso. Porque eu já tive contato com eles, falaram que vai pensar nessa questão para estar reativando. Estou aguardando ainda. Atualmente já estou trabalhando em São José da Barra, que é a cidade aqui vizinha. Trabalho lá alguns dias e tem dias livres que eu já deixei. Por quê? A minha intenção prioridade é no Carmo. Por que não oferecer os projetos, trabalhar com criança nossa, vamos dizer assim, com criança nossa, nossos parentes, nossos amigos. E quer coisa melhor que trabalhar em casa? Evitar estrada, gasto, ou seja, a gente esbarra nesses empecilhos. E lógico, além do prazer de estar dando aula, a questão financeira, porque também a gente precisa. Claro, exatamente. Eu me formei para isso. É um trabalho, né? Eu fiquei 4 anos lá estudando, estou me especializando, são 5 pós-graduação, musicoterapia, regência de coral, arte, dança e teatro na escola, porque a gente vê um teatro ali, é diferente do teatro na escola, a gente não pode exigir muito texto, tem que saber ter essa didática com a escola. E tudo isso eu venho fazendo para aperfeiçoar, porque quanto mais, igual eu falei, conhecimento não ocupa espaço. E a gente morre e ainda não aprende tudo, não sabe tudo. E foram quantos projetos que você chegou a encaminhar até o momento? Eu tenho o projeto Fanfarrando, que é projeto de percussão para formar uma fanfarra. Tem o Samba Carmo, que é para a escola de samba. Que tudo. O carnaval é bem forte na cidade, né? E a gente pode pensar aí com as crianças, fazer a matinê, fazer apresentações, com os adultos, um bloco de um bairro para outro na cidade, coisas diferentes que podem ser... resgatar alguma coisa que já chegou a ter, né? Porque chegou a ter ou que não tinha, e a gente que não teve, e a gente implantar isso. Um exemplo, vai sair lá do bairro do Rosário e vir tocando até aqui na praça, o Bloco do Rosário, Bloco X, sei lá, aí inventa o nome. Aí é até bom que vai dar essa questão, movimenta, comércio movimenta, tá tendo uma socialização do pessoal ali e tem coisa pra pessoa fazer, ocupa a cabeça, você entendeu? Não tá aquele tempo ocioso pra ficar pensando em coisas erradas, coisas que não precisa nem falar, projeto já é pra isso. Projeto sociocultural a gente sabe que é pra ocupar a cabeça e tirar desse tempo ocioso. Continuando nos projetos. O projeto Sopro Musical, que trabalha desde a flautinha doce para as crianças, ou adulto também, mas a gente fala mais criança, que o foco geralmente mais é criança, para ter um trabalho contínuo. Sopro Musical, que aí depois forma aquela banda marcial para a gente tocar músicas. Vai ter o 7 de setembro, toca lá a música, o hino nacional, toca os hinos da época. Cantar de Natal, por que não tocar as músicas de Natal no instrumento de sopro? Ao invés de cantar, pode fazer. Paralelo com isso, Soltando a Voz, que é o coral, canto coral, desde as crianças até a terceira idade. Tem projetos aí que eu já trabalhei e funciona muito bem, até de atender o lar do idoso.
E eles faziam apresentação, fazia, por exemplo, a missa sertaneja, que já aconteceu aqui em Carmo do Rio Claro, até participei. Aí o pessoal lá eles falam lar do idoso, ou asilo, para quem às vezes não vai entender o lar do idoso, eles amam resgatar isso e faz a missa sertaneja. Lógico que vai encaixar na liturgia, tem aquele trâmite todo, mas eles fez uma socialização com o pessoal da boa idade, da terceira idade. Você entendeu? E é um público que precisa muito dessa socialização. Carente dessas atividades, dessas questões, entendeu? Tem um bem bacana que estava na gaveta, no forninho ali, que eu gosto muito, até a gente teve no final de semana o encontro folclórico, para resgatar e manter as tradições folclóricas, que aí chama Folia Carmelitana. Eu puxo muito pro lado do Carmo, assim, para honrar da onde que a gente saiu. Falo muito, eu tenho orgulho de ser carmelitano. Folia Carmelitana, o que seria? Ensinar as crianças, adolescentes, os ritos, tudo certinho, como que funciona uma folia de reis, um moçambique, um congado, um reinado, um reisado, que tudo tem diferença. Dei uma estudada nessas outras questões, sou mais aprofundado na questão de folia de reis, tem muito o que aprender ainda. Eu assumo que, por mais que a gente estuda, a gente tem que sempre estar procurando conhecimento. E a gente participa de uma folia de reis aqui no Carmo, ensino muito as crianças a tocar instrumento, essas coisas, por quê? O pessoal mais velho está morrendo, infelizmente. Não são vitalícios, a gente sabe. E aí, a gente incentivando na criança, é uma coisa que vai ter, cria-se uma identidade daquela cidade, você entendeu? E por que não fazer com as crianças já e ter esse trabalho contínuo que eu venho falando? Isso em todos esses projetos, você entendeu? Falei os projetos aqui e tem o último deles, que é o Nossa Viola. Nossa cidade é forte no carnaval? Mas tem muita gente que gosta da moda de viola. A gente já viu, já contratou-se orquestra de fora para fazer apresentação. Por que não a orquestra da cidade? Tem muito violeiro bom, tem muito menino bom que já toca viola aí, até a gente sabe por conta da Folia de Reis, e monta essa orquestra da cidade, você entendeu? Ensina, mas eu quero uma coisa mais rápida. Pega os violeiros que já tá e monta o repertório e já sai fazendo a apresentação. Mas você não sente que, de certa forma, todos esses projetos que você está contando pra gente, eles foram engavetados até o momento, você tá aí guardando uma resposta já tem um tempo, você não acredita que isso desestimula um pouco, tanto você como profissional, como também deixa a cidade pobre, desculpa o termo, em questão de educação e também de cultura? Com certeza. E aí, assim, a parte da palavra bem forte que você falou foi a falta de estímulo que cria. Porque assim, eu tento fazer uma coisa, P.O., pelo seguinte, não pensando só em mim. Pode ser outro professor, pode ser... Mas o importante é que essas coisas aconteçam na cidade. Porque tem muita gente boa que toca, que canta, que pode estar oferecendo isso aí, participando desses projetos. E aí, não precisa ser comigo exatamente assim, mas por que tem que ser ele na fanfarra, por exemplo, que eu gosto demais. Participei já em anos anteriores, em 2018 fiquei à frente como regente, e é o primeiro projeto que eu citei, que é um dos carros-chefe, porque a gente precisa. Aniversário da cidade convida fanfarra de fora para apresentar. Temos músicos, ritmistas e tem o professor. Tem mais professores, o próprio Gustavo, que a gente estava falando mais cedo aqui, é o outro formado em música na cidade, parceirão meu, amigo mesmo assim, e a gente tem essa troca bacana de serviços assim e trabalhos. Em Carmo do Rio Claro, formado em licenciados em música, né? Pelo menos eu não vejo assim mais ninguém trabalhando. É o Gustavo Saldanha e eu. E agora o nosso querido Juliano Fialho aí trabalha aqui, está se formando também. Ou seja, e precisa. Tem muitos projetos, tem muita gente, tem público. Por que não investir? Aí entra essa questão do estímulo que eu te falei. Só que eu tenho uma coisa comigo que é o seguinte, eu tento não desistir fácil. Aliás, eu acho que é difícil eu falar do que eu desisti, para te falar a verdade. Se não deu certo de um jeito, eu me viro ali e dou um jeito, você entendeu? E é um exemplo que eu falei dos projetos, acaba sendo muita coisa. O Samba Carmo, por exemplo, a gente falou que é projeto para ensinar a escola de samba. Tocou um projeto independente, só que as meninas falaram assim, por que é só homem que toca? A gente toca, tem a bateria 7 Vidas lá, citei a bateria venenosa, vou falar dos 7 Vidas também, senão eles depois me arrebentam. Que a gente puxa, desde 2017, o bloco Pererecas de Ouro e blocos privados da cidade.
A gente já participou tanto, não sei se vai poder falar, se depois vai ser cortado. Pode falar os nomes? Olha, você pode, mas vamos esperar só um pouquinho. Ah, vamos tá. esperar um pouquinho, porque agora a gente vai para um break comercial, mas já tem mais Bruninho falando aí, dessa vez da profissional dele, no nosso Fala na Cara. Quer dar um novo visual para sua casa? A Real Móveis faz isso para você. Sua casa vai ficar de cara nova, com muita elegância e beleza que ela merece. Você vai encontrar uma grande variedade em sofás, camas, guarda-roupas, mesas de jantar e muito mais. Real Móveis, há mais de 20 anos, cuidando de sua casa. Rua Capitão João Evaristo, 150, Centro. Dia das Mães, Lojas Edmil. A loja toda continua com super ofertas. Refrigerador Electrolux 371 litros de R$ 3.899 por R$ 349,90 mensais. São R$ 400 de desconto. Batedeira planetária só R$ 39,90 mensais. Espremedor de frutas ou sanduicheira só R$ 89,00 à vista. Aqui, seu FGTS rende mais. Dia das Mães, Lojas Edmil. Com você em todos os momentos. Só eu que tenho que cuidar da empresa e do meu filho ao mesmo tempo? Só eu que recebo cara de surpresa quando descobrem que eu sou a dona? Só eu que quando tô numa reunião de negócios pensam que eu tô num encontro? Não é só você. Conheça o Sebrae Delas, um programa que une a força das empreendedoras e ajuda no desenvolvimento de negócios. Sebrae Delas. Estamos de volta com o nosso Fala na Cara, hoje recebendo o Bruninho Valeriano, que está arrasando na cidade, na região. Antes, a gente estava comentando a respeito de projetos, você também falou aí que ia mandar um alô para o pessoal da Bateria Sete Vidas, para levar aquele puxão de orelha. Como que consiste esse trabalho de vocês? Pois é, a gente tenta fazer aí para atender a demanda da cidade. Como o carnaval é forte, Pel, a gente faz essa questão dos blocos e, paralelo a isso, que eu estava contando, as meninas falaram, por que é só os homens que podem tocar? Falei, não, junto uma turma, aí assim, aquela conversa informal, junto uma turma de meninas, aí a gente começa a aula. Formamos então aí a bateria Batucaê, que já tem até, fizeram votação do nome, já está sendo produzida a questão do uniforme também. Só com mulheres, a bateria feminina, ou seja, é o projeto Samba Karma, que no caso, a minha intenção é trabalhar com as crianças e adolescentes na bateria Mirim, a masculina que já tem, que é a bateria Sete Vidas, que a gente tem os trabalhos aí desde 2017 na cidade, e agora a Batucaê, que está sendo ministrado aula de terça à noite, lá na pracinha do Boi, aqui no centro da cidade, e aonde a gente conta com 38 meninas. Uau! De 8 a 55 anos, porque música não tem idade, né? A gente só pondera ali a idade mínima pela questão do tamanho do instrumento. Mas a gente está atendendo lá de 8 a 55 anos, que está formando uma bateria feminina, mandar um abraço para elas também, que a intenção é fazer apresentações, e tem algumas ali, é bacana falar, que estão só para aprender, ou seja, a gente estava falando da questão de querer aprender, tem umas que estão lá só para querer aprender a tocar um instrumento. E quem financia esse trabalho do Batucaê, sendo que não tem um apoio que não seja à vontade de vocês? Pois é, aí eu utilizo os instrumentos que a gente já tem da bateria Sete Vidas, elas me passam uma quantia bem simbólica de R$20 por mês. Aí se você for calcular aí como são 4 semanas, dá R$5 para cada uma. E aí 38 meninas, R$20 cada uma. O que eu fiz? Comprei mais instrumentos, só que eu tô por enquanto comprando usado, ainda comprei alguns novos que são mais baratos. Reforma aquele instrumento para elas mesmas usarem, entendeu? E aí a gente está tentando aí até ver a questão de apoio cultural, o antigo patrocínio, né, que a gente fala, para ver se consegue aquisição do uniforme, para não sair nem do bolso delas, entendeu? E também no meu, que eu não consigo, né, que é muita gente. Sim. E aí a gente vai ter mesmo essa parte de ter os instrumentos delas, porque quando tiver apresentação paralela, os instrumentos já vão estar sendo usados na bateria Sete Vidas. E os instrumentos que eu comprei já usados para elas não é o suficiente, pela questão do valor muito simbólico, R$20 por mês.
Se você calcular Muito aí, dá simbólico. R$5 pela questão... Por questão de semana. Se for calcular, 1 hora aula é R$76 por mês. A aula, desculpa. 76 vezes 4, você tira por aí. É um valor muito simbólico mesmo, e quem movimenta, quem tá acabando bancando mesmo, são as próprias meninas. É por questão de amor mesmo o que você faz, né? É gostar demais e querer fazer essa movimentação, e o principal, mostrar serviço. Para ver que a gente não quer, quer entrar, vamos supor aí, quer entrar em tal entidade, quer entrar em tal prefeitura só para ganhar dinheiro. Comigo não tem isso. Que é coisa que muita gente devia sai. estar fazendo e não tá, né? Quem Exato. sabe usa isso como referência O e acaba serviço desengavetando esse projeto aí, né, gente? É isso aí. Mas paralelo a esse trabalho que você faz muito bem feito com as meninas, inclusive acho o máximo, um beijo pro pessoal da Batuqueê. Acho muito legal essa representatividade feminina na cidade, assim como eu acho muito legal essa representatividade da mulher em todos os espaços que ela queira ocupar. Acho isso muito interessante. Mas você também faz shows com os seus irmãos. Como que é trabalhar com a sua família? Para mim é muito gratificante, eu gosto muito, e eu tenho eles assim como ídolos. Mesmo eu sendo formado e eles trabalharem em outra área, mas mesmo assim eu tenho como ídolos porque, tipo assim, já fiz apresentação sozinho, não é a mesma coisa. Gosto demais dos meus irmãos, tento englobar ali meus amigos, até da bateria 7 Vidas, que eu acabei de falar, da turma dos 7 Vidas, abraço pros meninos também, e aí é da onde surgiu o nome Seven Samba, 7, né, Seven em inglês, Seven Samba, é a turma ali mesmo, ali da nossa turma, que é muito unida, a gente fala que considera como irmãos mesmo, precisa de alguma coisa, seja em todos os quesitos. A gente é muito unido. E falando nessa questão de família, a gente, vou falar desde pequeno, que eu ainda sou, né? Mas desde novinho, a gente tinha um grupinho lá, que chamava Só Pagode, não tinha criatividade na época. A gente já fazia essas apresentações na escola. Se era a apresentação da sala deles, eu ajudava. Se era da minha, eu já ajudava. Ou seja, desde essa questão dos meus 7 anos, que um tinha 5, o outro 4, e a gente foi indo... É isso mesmo, 5 e 4. Fiz a conta errada, não. E aí a gente já fazia Cresceram juntos. Já junto mesmo essas apresentações. E hoje em dia tem esses 2 projetos. Além do Seven Samba, tem a dupla, Bruninho e Diego, onde eu e meu irmão do meio, o Diego, cantamos, e o mais novo toca percussão, toca o carrom. Ou seja, os 3 estão sempre unidos nesses 2 projetos, na bateria 7 Vidas, e quando tem alguma coisa maior que precisa da questão de dar aula, como eles já sabem, eles pegam uma turminha aqui, o outro pega a turminha e eu uma. Eles têm essa questão também. Começaram o curso de música, que aí eu ia montar a equipe aí pra gente atender mais cidades, mais projetos, e eles têm essa questão também, só que focaram em outros trabalhos, estão estudando outras coisas aí. Mas é importante que todo mundo se ajuda, é colaborativo. Então não é difícil trabalhar com família. Não, eu não vejo. Sempre tem uns atritos, não vou falar que não tem não, porque aí é mentira. Gente, olha, tudo que envolve trabalho, dinheiro tem atrito, tá? Isso é uma coisa comum. Uma faísquinha vai dar. Dá uma briguinha, um quer ganhar ali um pedaço maior do bolo às vezes. Um quer fazer a menos que o outro. Um quer sair por cima da carne seca. É desse jeito. Exatamente. Mas eu não vejo assim... um trabalho que faz freelance com outras bandas, por exemplo. Às vezes, vou falar a verdade, financeiramente falando, pior. Às vezes eu ganharia mais como freelance, mas eu prefiro estar com eles ali e numa turma maior, por exemplo, igual a nossa banda lá. A gente já chegou a trabalhar, apresentar com 8 pessoas. Imagina isso aí, dividir no final um valor de um cachê, de um show. Mas tá pelo prazer, aquele negócio ali de tocar junto, é o que eu falo. Tem que ter o prazer no que está fazendo, mas tem que ter a questão da remuneração. Principalmente como a gente tem isso não só como hobby, mas também trabalho. Com certeza. Olha, uma coisa que eu queria muito entender, acho que muita gente que conhece o pessoal do Seven Samba, bateria 7 Vidas, é porque o 7 Vidas, Seven Samba... Porque qual que é a história por trás dessa criação? Eu falo que a gente tinha que ter que trocar esse nome, assim. Acaba que já criou essa identidade. Mas é que, assim, quando mais novo, a cabeça, assim, mais imatura, a maioria já sofreu acidente. Caramba! Seja de carro, de moto. Eu também já passei por isso, infelizmente, graças a Deus. A gente tem muito a agradecer, gente. É bom até falar isso e deixar público, porque a gente faz essa brincadeira, criou essa identidade e tudo mais, mas veio disso. A gente Nossa, quase morreu e hoje faz vidas. Música. Aqui a menina ali tem 7 vidas, sofreu 3 acidentes, por exemplo. Meu tem Deus. gente na turma com 4, com 5.
na brincadeira assim a gente fala, mas acaba que foi isso, e surgiu isso lá atrás. Eu nem era da turma na época. Que delícia. Eu nem andava com eles não, porque por ser um pouco mais velho que a turma mesmo ali do Sete Vidas, eu entrei um pouco depois. Sim. Desde 2005, que tem essa turminha aí e tal, que aí deve ser a época que eles começaram a dirigir, mas era cabecinha fraca. Teve essa questão dos acidentes, seja de moto, ou às vezes a turma inteira, um só dirigindo, mas aí já viu que a pelota sofreu acidente. Acaba que a brincadeira é por isso. Não, acaba sendo não muito saudável, porque tá brincando com vida e tudo mais, mas surgiu disso aí na brincadeira e criou-se essa identidade. E muita gente fala, o Bruninho do Sete Vidas, cita o nome da São turma, conhecidos entendeu? por isso, né? Todo mundo, aqui em Carmo do Rio Claro, na região, todo mundo sabe, Sete Vidas. E a gente levou isso pro profissional, Seven Samba. Os 7 vidas no samba, vamos falar assim. Aí só colocou no inglês aí pra dar um tchan. Usa o nome de Seven Samba, vem desses 7 dos 7 vidas, dessa brincadeira aí que às vezes a gente até fica com vergonha de comentar, mas por que não falar a verdade? Eu acho sinceramente que isso é uma coisa muito interessante, até um aprendizado para todo mundo. Vocês fizeram de um momento ruim, de uma desgraça que cada um sofreu em particular. No começo foi. Algo bom, entendeu? Porque vocês criaram o quê? Um grupo com isso, onde os interesses são parecidos, onde vocês conseguem conviver muito bem como amigos e também profissionalmente falando. Acho que isso que é o mais legal, né? Vocês tiraram proveito dessa situação que geralmente não tem proveito nenhum. E detalhe, a gente faz muita coisa que às vezes não aparece assim, o pessoal às vezes vê a gente ali curtindo, tomando uma cervejinha no barzinho, tocando, que a gente gosta mesmo. No próprio logotipo nosso que a gente fez, tem as bolinhas da cerveja lá. Mas a gente faz coisa filantrópica, só que a gente não fala. Só citando assim, por exemplo. A gente, fica sabendo que uma família está precisando de alguma coisa. Entre nós ali a gente faz ali, junta, faz, não aparece, não fala que está fazendo, você entendeu? Acaba que eu falo que é uma sociedade entre a turma. No final do ano a gente veste Papai Noel e distribui bala, faz umas brincadeiras assim. Quando podia, antes da pandemia, a gente já visitou a creche lá do Porto uma vez. Tem alguns tipos de trabalho nesse sentido também. E a turma é unida até nessa questão, entendeu? Eu fiquei sabendo assim, tal, que tem uma família precisando disso assim. A gente vai lá, movimenta. Vou dar um exemplo bem sórdido aqui, que às vezes acontece. Não tô fazendo para parecer também, mas tô querendo dizer que a turma é unida para esses fins também, entendeu? Tô precisando de uma cesta básica. Dali nós arrumamos umas 5, não sei o que, por exemplo. Na live, quando tava nessa questão de pandemia, a gente fez live, a turma nossa conseguiu muita coisa, fez as doações, ou seja, além dessa parte recreativa, foi muito bacana tirar do momento ruim, igual você falou, tirar essa questão boa e ainda a gente poder ajudar, entendeu? Porque graças a Deus a turma ali é muito unida até nesse sentido. Ai, que ótimo. Olha, Bruninho, pra gente encerrar o nosso papo aqui hoje no Fala na Cara, eu sempre faço com os entrevistados aqui um ping-pong. Eu jogo uma pergunta, você responde a primeira coisa que vem na tua cabeça e eu tenho certeza que não vai ser problema pra você, que você é uma pessoa muito, assim, comunicativa. Vamos lá? Bora. Vamos ver o que sai, então, desse pinga-fogo, gente. É o seguinte, até beber um golinho. Lubrifica a garganta. Vamos lá, que lubrificação é necessário. Água bem natural, beba água, gente. Água. Primeiro, uma palavra. Música. Um sentimento. Amor. Uma pessoa. Família, porque aí eu englobo meu pai e minha mãe. Uma cor. Roxo, você tá de roxo hoje. Adoro, ó. Tá vendo? Tá vendo como ele é rápido? Um desejo. Paz na humanidade. E o que falta pra você? Oportunidade. Esse foi o resto eu dou um jeito. Esse foi o Bruninho, hoje o nosso Fala na Cara. Bruninho, olha, mais uma vez, quero te agradecer muito a sua presença. Pode contar sempre comigo também, tá? E foi um papo maravilhoso. Eu te agradeço. Eu vou deixar aqui mais uma vez um elogio pela questão aí do trabalho de vocês, P.O. Que já passei por aqui, eu sei como que é difícil a gente trabalhar no meio de comunicação em cidade pequena e tudo mais. E vocês fazem, além de fazer com amor, fazem bem feito. Parabenizar a todos aí do grupo Onda Sul e tudo mais, em seu nome. A todos aí, a amizade que eu tenho aqui e a família que eu considero aqui com alguns de vocês desde a época que eu trabalhava. E aos que chegaram depois aí, meu forte abraço e parabéns a todos vocês. Obrigado pela oportunidade de estar falando aqui mais uma vez. Sucesso sempre, a gente se vê por aí nos seus shows. Com certeza. Pessoal, muito obrigado. Esse foi o nosso Fala na Cara de hoje, especial com o Bruninho. Até o próximo encontro.